A história da humanidade está intimamente ligada ao desenvolvimento de novas tecnologias que estão sempre nos levando adiante. Nós somos os únicos seres capazes de fazer isso, pelo menos até onde sabemos. No entanto, produzir uma invenção não é tão simples quanto parece. Além de ser criativo e ter o conhecimento técnico necessário para colocá-la em prática, é preciso lidar com uma série de desafios, que vão desde os lobbies controlados por grandes empresas até as pressões promovidas pelos governos e pela própria organização social, que tem dificuldades em lidar com mudanças drásticas demais. E é sobre isso que iremos falar neste vídeo de hoje. Vamos te apresentar uma série de tecnologias revolucionárias que foram suprimidas ou banidas para sempre por conta dos impactos que elas causariam na humanidade. Fique atento, pois essa talvez seja a única chance que você terá para conhecê-las. Vamos lá? Começando com as possibilidades geradas pelo efeito estrutural cavidade. É um nome diferente, né, não? Então espere só para ver o que ele seria capaz de fazer. O evento foi descoberto por Viktor Stepanovich Grebennikov, um artista e cientista amador que viveu em várias regiões da antiga União Soviética, atual Rússia. Durante boa parte de sua vida, Stepanovich trabalhou como desenhista e ilustrador de livros, mas a sua verdadeira paixão era a entomologia, a ciência que se dedica ao estudo dos insetos e suas características físicas, comportamentais e reprodutivas. Como o contexto político, econômico e social da antiga União Soviética nunca foi muito tranquilo, durante os anos 1960, Viktor decidiu se mudar para a zona rural para se dedicar integralmente à sua paixão. Em seus relatos, ele diz que passava dias inteiros observando os insetos e sua relação com a natureza, coletando amostras e fazendo anotações sobre o que aprendia. Em diversas oportunidades, Stepanovich se distraía e perdia a noção do tempo, extrapolando o horário de voltar para casa. Nessas ocasiões, ele improvisava um acampamento com seus pertences e passava a noite ali mesmo, ao ar livre. Em uma dessas oportunidades, Stepanovich experienciou algo completamente diferente. Durante a noite, ele começou a visualizar flashes de luz dançando no céu, ao mesmo tempo que sua boca estava com um gosto metálico e seus ouvidos abafados com um zunido incessante. Ele até pensou que poderia estar vivenciando um fenômeno ufológico, mas era impossível discernir alguma coisa enquanto estava sendo bombardeado com todas aquelas sensações. O pesquisador resolveu caminhar até a beira de um lago próximo e notou que todos os sintomas desapareceram subitamente, de forma tão misteriosa como tinham começado. Intrigado, ele voltou ao local onde estava seu acampamento e depois de um tempo as sensações reapareceram. Sem saber o que poderia estar acontecendo, Stepanovich voltou àquele local pelo menos mais 4 vezes durante aquele verão, já que era difícil permanecer na região durante as outras estações do ano. Suas hipóteses incluíam um possível efeito produzido pelos gases da decomposição das algas do lago, anomalias magnéticas do solo ou até mesmo fenômenos extraterrestres, pois era cedo demais para descartar qualquer possibilidade. A descoberta só foi realizada anos mais tarde, quando o avanço das mudanças climáticas e os efeitos da devastação humana naquele território fizeram com que o solo entrasse em colapso, revelando uma enorme colônia de abelhas que haviam construído seus ninhos no subsolo. Viktor não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para recolher um punhado de material para estudar em sua bancada. Uma das primeiras descobertas do pesquisador foi que os casulos abandonados emitiam calor, mesmo que a sensação não pudesse ser medida com os termômetros da época. Além disso, os efeitos podiam ser sentidos através de barreiras mecânicas como tecidos, vidros e até paredes, e produziam outras propriedades interessantes, impedindo o surgimento de organismos vivos, como bactérias, por exemplo. Stepanovich então iniciou uma série de experimentos para tentar replicar esses casulos e seus efeitos, mas acabou percebendo que o segredo não estava no material utilizado pelas abelhas, mas sim no formato em que eles foram construídos, como se a estrutura dos favos pudesse canalizar algum tipo de energia desconhecida.
Isso ficou claro quando Victor observou um padrão semelhante na asa de um besouro enquanto fazia observações microscópicas. A essa altura, ele já estava obcecado com o fenômeno e resolveu testar o que aconteceria ao colocar uma asa sobre a outra, e o resultado foi surpreendente. O fragmento que estava em cima começou a pairar no ar, como se estivesse sendo repelido por algum tipo de força eletromagnética. Rapidamente, Stepanovich pensou nas possíveis aplicações deste tipo de tecnologia para a humanidade. A primeira coisa que veio à sua mente foi criar algo que pudesse servir como meio de transporte. Então ele foi até seu depósito e recolheu peças de diversos objetos para construir uma espécie de patinete que tinha uma plataforma plana em sua base. Nesta área, o pesquisador colocou várias camadas de asas do besouro e, para seu espanto, o dispositivo começou a flutuar. Esta poderia ser uma história sobre como alguém revolucionou a forma como as pessoas se deslocam pelas cidades. Mas como você provavelmente nunca viu alguém voando em um patinete feito de asas de besouros por aí, alguma coisa deve ter acontecido para que essa tecnologia não chegasse até nós. E nesse ponto, nossa narrativa se divide em 3 possibilidades diferentes. A primeira delas diz que Stepanovich se assustou com os resultados e ficou apreensivo com as possíveis implicações de sua descoberta, sobretudo por conta do contexto em que ele estava inserido. Assim, ele decidiu ocultar sua invenção e apenas descrever seus resultados em um livro que foi muito pouco divulgado e nunca chegou a ser totalmente traduzido. A segunda versão diz que Victor tentou registrar a patente de sua invenção, mas ela foi negada por ele não conseguir explicar ao certo os mecanismos de funcionamento desta invenção. Além disso, havia uma preocupação com os possíveis impactos à natureza, a segurança pessoal dos usuários e com um mercado estabelecido que seria profundamente afetado. A última explicação coloca a responsabilidade no Serviço Secreto da União Soviética, a KGB, que teria ficado sabendo da conquista feita por Stepanovich e confiscado todo o seu trabalho para usar em benefício próprio, impedindo que seu maior rival, os Estados Unidos, tivessem acesso a uma tecnologia desse tipo. Muitos ainda defendem que essa tecnologia faria parte de uma pseudociência que não encontra respaldo na realidade. Mas de uma forma ou de outra, é uma pena que um projeto desse tipo não tenha sido propriamente desenvolvido. Essa nossa próxima invenção ficou bem mais conhecida, assim como os motivos que impediram que ela fosse adiante. Eu estou falando do carro feito com cânhamo, que são as fibras retiradas da planta de cannabis ou maconha, se você preferir. Parece estranho, né, não? Mas saiba que a ideia foi desenvolvida pelo próprio Henry Ford, um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo e que foi o responsável por boa parte da Revolução Industrial que nos trouxe até aqui. A maior parte das fontes concordam que Ford teve a ideia de construir um carro ecológico no final dos anos 1920. Mas ele levou pelo menos 12 anos até conseguir chegar ao seu protótipo, que foi lançado em 1941. Muitos afirmam que o empresário e inventor tinha preocupações legítimas com a sustentabilidade, o que não pode ser descartado. Mas ele também estava atrás de uma forma de produzir automóveis mais simples e baratos, como se pudesse cultivá-los a partir do solo. A solução dependeria da criação de um material que fosse leve, mas ao mesmo tempo resistente e renovável, que pudesse ser produzido em larga escala sem provocar grandes impactos na natureza. Finalmente, Ford chegou a uma fórmula que levava linho, trigo, celulose e fibras de cânhamo, que era o principal ingrediente. O resultado foi uma espécie de bioplástico que era mais leve que a fibra de vidro e mais resistente do que o aço, perfeito para o que ele queria. Mas a inovação não parava por aí. De nada adiantaria ter um carro feito com recursos sustentáveis, mas que emitisse gases poluentes com a queima de combustíveis fósseis. Assim, Ford também desenvolveu um motor movido a biocombustível, que iria usar as sementes e outros subprodutos das plantações de cânhamo para produzir uma fermentação capaz de alimentar o motor a combustão. Um processo similar ao que fazemos com o etanol proveniente da cana-de-açúcar atualmente. O modo como Henry Ford pensava gerou muitas polêmicas na época, mostrando que aparentemente ele estava à frente de seu tempo.
Existe uma frase que ficou bastante conhecida e que é atribuída a ele. Ela diz o seguinte: por que usar as florestas que foram construídas durante séculos e as minas que levaram anos para serem instaladas, se podemos obter o equivalente a produtos florestais e minerais no crescimento anual dos campos de cânhamo? Essa ideia não é apenas sustentável, mas pragmática, pois investir em recursos renováveis é bom para os negócios, já que as fontes de minérios e combustíveis fósseis um dia irão se esgotar. Mas mesmo tendo razão e tendo conseguido colocar a ideia em prática de forma eficiente, infelizmente, o carro de cânhamo não foi para frente. O principal motivo foi a pressão feita pelas empresas que tinham o petróleo e os minérios como principal fonte de renda. Neste momento, essas companhias estavam em seu auge e o lucro obtido com a exploração desses recursos era exorbitante. Mesmo que os alertas sobre os possíveis impactos à natureza já estivessem sendo emitidos, todos preferiram ignorá-los para permanecer ganhando cada vez mais. Além disso, foi também nessa época que a cannabis passou a ser vista com maus olhos, especialmente por conta dos efeitos do seu principal componente ativo, o THC. O cânhamo é uma variação da planta que não produz essa substância em grandes quantidades. E, historicamente, seu uso está associado à fabricação de papéis e tecidos, que já eram confeccionados dessa forma há centenas de anos. Mesmo assim, o senso comum acabou colocando tudo em um mesmo cesto, o que também foi reforçado pelo lobby das indústrias de petróleo, responsável pela fabricação de plásticos e de papel, que ganhava muito com o desmatamento das florestas. Tudo isso fez com que o cultivo de cânhamo fosse proibido nos Estados Unidos a partir de 1937. E todas as plantações de Henry Ford se tornaram ilegais. Atualmente, já existem outras iniciativas modernas que retomaram esse projeto anterior, tentando aproveitar de uma tecnologia que foi criada há 80 anos para mitigar os impactos das mudanças climáticas nos dias de hoje. Agora, imagine se ela estivesse em uso desde aquela época. Algo parecido aconteceu com o General Motors. A EV1, conhecido como o carro elétrico original, o primeiro com essa tecnologia a ser produzido em grande escala. O crescimento atual desse tipo de tecnologia faz parecer que estamos vivenciando um período de grande inovação, mas o fato é que ela existe há muito tempo. Só não foi possível colocá-la em prática até então. Na verdade, os primeiros carros elétricos surgiram quase que ao mesmo tempo que os motores a combustão. Mas a tecnologia ainda era muito incipiente para fazê-los funcionar de forma eficiente. Depois disso, a indústria petrolífera assumiu por completo o controle desse mercado, suprimindo qualquer tentativa de se produzir algo diferente. Assim, durante o século XX, os experimentos com carros movidos à energia elétrica foram bem esporádicos e quase nunca os projetos saíam da fase dos protótipos. Isso só mudou no final dos anos 90, mas ainda assim de forma tímida. E o exemplo mais notório foi o EV1. Nessa época, o estado da Califórnia, Estados Unidos, criou uma lei de incentivo para que as grandes montadoras investissem em tecnologias sustentáveis para os seus automóveis. Grande parte dessa lei tinha um cunho obrigatório. Por isso, a General Motors aproveitou a oportunidade para fomentar o projeto do seu primeiro carro elétrico. O resultado foi a produção de um veículo de 2 lugares, 100% movido a eletricidade, com diversas soluções técnicas que foram desenvolvidas exclusivamente para ele, como o chassi de alumínio, painéis laterais anti-colisão, freios ABS, ar-condicionado por bomba de calor e frenagem regenerativa. Coisas que estão se tornando cada vez mais populares atualmente. O motor do EV1 tinha 138 cavalos de potência e poderia chegar até 128 km por hora. A sua primeira versão foi lançada em 1996 e foi produzida até 98, contando com uma bateria que prometia uma autonomia de 90 a 120 km e que poderia ser recarregada em até 15 horas. A segunda versão, que foi confeccionada por apenas 1 ano, aumentou a autonomia da bateria para até 160 km e adicionou uma recarga com 220 volts que gastava de 8 a 12 horas para ter uma carga completa. Esses parâmetros são impressionantes e muito parecidos com o que temos visto hoje em dia. Mas tirando tudo isso, tudo que esteve relacionado ao EV1 foi estranho.
a começar pelo método de venda. Acontece que o carro nunca esteve à venda de fato, mas ele era ofertado para o consumidor por meio de leasing, uma espécie de aluguel ou empréstimo em que, ao término do contrato, o veículo retorna para a montadora. Além disso, havia cláusulas especiais que diziam que a General Motors se reservava o direito de pedir o automóvel de volta sem prévio aviso, o que gerava multas exorbitantes, caso não fosse obedecido. A produção também foi bastante limitada. Apenas 1.117 unidades foram fabricadas e nem todas chegaram a ser distribuídas. A operação também ficou limitada ao estado da Califórnia, de onde partia a lei de incentivo para o qual ele foi criado. E depois de menos de 3 anos de operação, praticamente todos os exemplares foram recolhidos e a maioria deles foram destruídos, como se a fabricante realmente estivesse tentando se livrar deles. Atualmente é possível saber que o projeto não foi adiante por conta das pressões feitas pela indústria do petróleo e até pelo próprio governo norte-americano. Naquela época havia grandes guerras sendo travadas por conta justamente do domínio sobre as fontes deste recurso. No entanto, existem muitas especulações, bastante seguras inclusive, de que a General Motors não tinha interesse nesse tipo de tecnologia e que ela só desenvolveu por conta da obrigação do Estado onde suas operações estavam instaladas. Anos depois, eles conseguiram criar motores flex, que diminuíam a emissão de gases poluentes e puderam abrir mão do seu carro elétrico. Um grande desperdício. Por falar em tecnologia futurista, vamos conhecer outra invenção que poderia facilmente ter saído de um jogo de videogame ou de um filme de ficção científica. Trata-se do Williams X-Jet, uma aeronave leve de decolagem e pouso vertical para uso pessoal. Estranho, não é não? Mas o conceito não é tão difícil quanto parece. No avião existe um princípio bastante importante que é o de decolagem e aterrissagem vertical, que é representado pela sigla VTOL em inglês. Como o próprio nome indica, são veículos ou instrumentos capazes de decolar e pousar sem precisar percorrer grandes distâncias em pistas, como os aviões fazem. É o caso dos helicópteros, drones e até dos foguetes modernos. Nem preciso dizer quantas aplicações isso tem para nós, né não? Os usos desse tipo de tecnologia vão desde o entretenimento até a exploração espacial, passando por pesquisa científica, transporte, uso militar, na indústria, audiovisual, enfim, o céu é o limite. Literalmente. E foi pensando nisso que a empresa Williams International, que produz turbinas para a aviação, decidiu investir em um veículo pessoal com essas características, uma espécie de mini helicóptero individual. As primeiras tentativas foram realizadas ainda na década de 70 e chegaram ao púlpito voador, um veículo relativamente grande que tinha pelo menos 4 hélices para se sustentar ao ar. O apelido foi dado por conta da estrutura onde o piloto ficava, que se assemelhava aos púlpitos usados em palestras. Esse conceito foi só um protótipo e não chegou a desempenhar voos tripulados. A primeira vez que alguém conseguiu usar um veículo como esse foi em 1982, já na versão final que ficou conhecida como Williams X-Jet. Logo de cara, a aeronave demonstrou ter bastante potencial, especialmente para fins militares, já que algo desse tipo poderia representar uma vantagem significativa no campo de batalha. No entanto, parece que a tecnologia da época ainda não estava pronta para um veículo desse tipo. Por conta do seu tamanho, o X-Jet tinha pouca autonomia de voo e a segurança não era o seu forte. E apesar dos avanços que ele proporcionou nesta área, seu uso ainda era superado por outros veículos tradicionais, como os helicópteros, fazendo com que eles fossem colocados de lado. Atualmente, os veículos não tripulados têm desempenhado um papel similar ao que ele poderia oferecer, o que provavelmente excluirá suas aplicações militares. Mas quem sabe a empresa não retome o projeto para desenvolver um veículo, nem que seja para fins de entretenimento. Eu toparia voar num desses. E você, ficou com medo? Até a próxima.